Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para quem for ouvir e ver depois. Viu? Dessa vez eu esqueci. Viu? É porque você que fica me interrompendo sempre. Você que falhou dessa vez. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Estamos aqui eu e Isadora, e hoje nós vamos falar sobre um assunto, porque tá frio, né? Tá fazendo frio, pelo menos aqui em São Paulo, né? Porque quem é do No Rio Brasil não sente todo, frio. acho. Não, no quem é do Rio não sente frio não, no Rio é 40 graus todo dia, mas... No Rio, quando faz 35 é frio, né? O povo tá botando casaco, de 20 cachecol. graus, quando faz 20 graus, o carioca coloca cachecol. Pior que é verdade. E aí, como tá frio, a gente pensou, que tal se a gente falar sobre gripe low carb? Assunto misterioso. Então vamos começar com a pergunta principal, básica, que é: o que é a gripe low carb? Então vamos lá. A gripe low carb nada mais é que um conjunto de sintomas que o seu corpo está te apresentando e falando para você, olha, você está mudando agora de usar carboidratos e energia da glicose como energia principal e agora está usando aí no processo de cetose a energia do seu corpo agora. Muito bom. Tudo, né? Como que eu evito essa gripe então low carb? Se eu pegar chuva, eu fico com gripe low carb? Vamos explicar depois do corte pro Reels. Vamos explicar. Se eu pegar ventania no peito, eu fico... Então, vamos... Tem esse nome de gripe low carb porque é um conjunto de sintomas mesmo. Mas não é uma gripe que vai ter vacina, não é nada, não é uma doença de low carb. Não, gente, pelo amor de Deus. Podem continuar fazendo a low carb. A gripe low carb, ele é só esse conjunto mesmo de sintomas que vai te mostrar que o corpo está mudando. Então, você vai ter dor de cabeça. É chamado de gripe porque alguns sintomas realmente parecem com gripe. Mas não é nada grave, nada que a gente não cure com a própria alimentação e continuando a fazer a low carb. Então, ela não vai passar de uma pessoa para outra, ela não é contagiosa, nada disso. É só um estereótipo mesmo para falar, olha, você pode estar com a gripe low carb, porque começou a fazer a low carb faz 2 a 3 semanas. Então, o que seria mais propriamente dita, além de esse conjunto de sintomas? A gripe low carb é esse conjunto de sintomas que vai te dar dor de cabeça, pode te dar tontura, sonolência no começo, uma indisposição bem no comecinho. Ela é a sua principal chave. Ela tá te mostrando que você tá no caminho certo. Como que cura ela? Continuando. Então, ela é a sua fase de adaptação. Então, a gente depende muito das pessoas, mas a gente leva 21 dias mais ou menos aí, depende das pessoas, mas no geral 21 dias para a gente ter um hábito novo. E um hábito alimentar, a gente não está trocando um hábito, a gente está trocando vários. Então a gente está trocando o hábito desde do horário que eu como, ou o que eu como, o corpo vai falar, o que está acontecendo aqui? Então ele vai te expressar, por exemplo, na dor de cabeça. Então ele estava muito acostumado a tudo receber glicose, estava muito fácil para ele. Agora ele vai ter que trabalhar e fazer com que a sua gordura vire a sua fonte de energia. Então, isso vai fazer com que doa. Então, é assim sucessivamente. Então, não precisa ficar se preocupando que não é uma coisa que passa de uma pessoa para outra, não. E tem como essa gripe low carb evoluir e virar uma pneumonia low carb, não, né? Não. Gente, cada pergunta, e a gente chama ele de host do podcast, como pode? Acabei de falar um negócio, não é uma doença, mas vamos lá. Como que eu faço, então, para, por exemplo, ela não ficar mais intensa, tá? Porque pode ser que a dor de cabeça fique mais intensa. Quando a gente tá na low carb, principalmente nessa fase de adaptação, a gente tende a gastar, a gente não tá perdendo gordura logo de começo. Então, o peso pode fazer muita diferença no começo, porque fez aquela mudança drástica, do nada. Mas o corpo tá perdendo muita água. E aí, a gente entra em desequilíbrio de sais minerais. Então, junto com a água, imagina que a célula da gordura é uma bolinha. E aí, ela é uma bolinha cheia de água e energia. E aí veio a cetose, que é o processo que a gente entrou depois que entrou para low carb, e quebrou essa bolinha no meio lá, destruiu ela. Então, sobrou água e sobrou energia. Energia o corpo usou, a água ele dispensou. Então, a gente desincha muito quando a gente está na low carb, principalmente no começo. E junto com esse desinchaço, que vai tudo para o xixi, suor e afins,
que acontece? A gente vai embora também os sais minerais e a gente entra em desequilíbrio. E para a gente manter a constância de energia, a gente precisa dessa... Todo mundo aprendeu a bomba de sódio e potássio na escola, mas ninguém lembra. Então vai ter essa fusão desses nutrientes, né, desses micronutrientes de sódio, principalmente, que vem do sal, que foi embora com os sais minerais. Então, como que a gente tira a dor de cabeça que veio desse início? Água com sal. O ideal, que seria o sal integral, o sal marinho, evitar o sal refinado. Sal grosso. Ou o sal grosso ali trituradinho. Triturado, E é um pouquinho, gente, é um copo d'água com um pouquinho de sal, não é um caminhão de sal, não. É um negocinho de sal, assim, para um copo d'água, e aquilo já vai te dar a energia de volta. É assim que a gente tira essa dor de cabeça em qualquer período da low carb. Tá, e sempre acontece essa gripe low carb? Ela, tipo assim, sei lá, tem uma média de quantas pessoas podem ter? E você falou que acontece mais ou menos em média, né? Claro, cada organismo responde de uma forma, mas acontece em média lá pro 21º dia, seria isso? Dentro dos primeiros 21 dias. Por quê? Porque o corpo tá adaptando. Então, assim, a gente não começa a low carb e amanhã já tá em cetose. Não. Pode ser que demore 3 dias, 4 dias, uma semana. Vai depender muito se você tá seguindo certo, se não tá. Qual era o grau de inflamação do corpo? Se a pessoa é muito inflamada ou muito obesa, ela só fazia... Imagina que ela comia fast food em todas as refeições dela o dia inteiro, todo dia. Ela tem um corpo extremamente inflamado, então ela vai sentir bem, porque ela mudou drasticamente. Agora, a pessoa talvez que... Ela já fazia uma outra dieta. E ela, mesmo assim, estava em excesso de carboidrato. Ela vai fazer pequenas mudanças para reduzir a quantidade de carboidrato, mas ela comia comida... de verdade todos os dias, ela só fez mudança, alteração de quantidade, por exemplo. Ela vai sentir pouco ou nem vai ter. Então vai depender muito de cada caso, um caso. Tá, e como foi com você? Você, quando entrou na low carb, você teve a gripe low carb ou você acabou entrando de forma gradual e não teve nenhum sintoma? Conta um pouco de como foi sua adaptação com a dieta. Então, em 2019, quando eu conheci a low carb, finalzinho de 2019, para mim, primeiro o espanto foi não ter fome. Eu estou todo mundo acostumado a ter fome de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Eu tinha fome de 2 horas e meia, 2 horas e 40, geralmente. No dia, cheguei a fazer 8 refeições. E aí, a primeira vez foi com a MV, né, a Maria Vitória. Ela tem um perfil, inclusive, de corrida e low carb que fala sobre isso. Ela tem uma mentoria dela muito legal. E aí, quando eu falei, cara, peguei a lista de compras que ela me enviou, falei, vou testar. Comecei o dia com ovos e bacon e no final do dia eu já estava com dor de cabeça. Porque eu estava acostumada a comer pão integral de manhã, com ovo mexido ou tapioca, suco de laranja, e eu tinha passado tudo isso, e eu sou essa pessoa do 880, vou fazer a mudança na base. Sabemos. Se é para mudar, vamos mudar, porque se é para ter o resultado, eu coloco em prática para ver se vai dar certo. E aí, foi logo no mesmo dia eu comecei a ter os sintomas. Então, o corpo sentiu logo de começo. Mas, eu já achava que estava fazendo certo. Então, eu já tinha uma alimentação que não era fast food, mas tinha os industrializados, que hoje a gente sabe que não são do bem. Então, para mim foi... E durou de 3 a... Eram 3, 5 dias, mais ou menos, o tempo que durou. E de vez em quando ainda tem uma dor de cabeça ou outra, principalmente na fase do jejum. Então, veio essa dor de cabeça. E eu sei que eu fui muitas vezes, fiz muito xixi, me hidratei muito, eu sei que é falta de sal. E aí, só completar e tá tudo certo. Mas foi bem tranquilo, assim. Nunca tive um apagão na esteira. Depois que eu comecei a low carb, nunca mais eu tive que fazer pré-treino. Também nunca mais tive ânsia de vômito enquanto estava correndo, porque isso acontecia com frequência. Azia depois do treino também nunca mais aconteceu, justamente porque consegui balancear isso. Então foram 3 dias aí para vir a recompensa depois. Tá, e fala um pouco mais sobre essa parte técnica de como funciona o sintoma dessa gripe. Porque assim, por que essa gripe ela é ocasionada a fundo? É justamente porque você cortou muito carboidrato. Por exemplo, se a gente abolisse o carboidrato da nossa dieta. É o caso das dietas carnívoras, por exemplo. Sim.
Tu acredita que a chance é maior de ter esse tipo de gripe, esse tipo de doença? Não posso chamar de doença porque não é uma doença. Né? É sintoma. Isso, esse tipo de sintoma, perfeito. Então, qual é vamos lá, vamos por partes. Quando você tá... imagina que o carro, ele é álcool o tempo todo. Esse é o carro reflex, mas o carro você vai usar só álcool. Álcool. E ele falha o tempo todo. Ele falha no frio. Hoje em dia a tecnologia é diferente, mas estou falando dos carros antigos. Gente, para quem teve o Escort Sapão sabe o que é. E o Escort simplesmente não funcionava. Minha mãe ficava lá horas para fazer o carro pegar para poder levar a gente para escola. Então o carro álcool ele demorava demais. Ele precisava de uma injeçãozinha de gasolina para dar aquela funcionada. E aí do nada você colocou gasolina, o carro vai que vai. Senta o pau que tá indo sem falha. Do nada você volta. É a mesma coisa. Ele vai dar aquela falha. É uma mudança do quê? Da forma de energia que você está abastecendo aquele carro. O corpo é a mesma coisa. Ele está muito acostumado. Ele não precisa fazer esforço, que daqui a pouco ele sabe que vai vir de novo. Então o corpo está ali, ó, no ritmo de te pedir comida de 3 em 3 horas, de te pedir facilidade. Então ele sabe que vai vir. Aí do nada você fala, não vai vir mais, amor, não vai. Se vira aí. Opa, deu aquela falhada no começo. Então ele vai ter essa... como que eu posso explicar? Vai ter esse período de adaptação que ele vai te trazer esse sintoma. Não é 100% das pessoas, igual eu falei, mas a maioria das pessoas vai sentir. Porque mudou. Então, tirou, era glicosinha bonitinha lá, entrando rápida, fofinha, ocasionando vários vícios, e do nada, tem que trabalhar para pegar aquela gordura que você ingeriu ou que está estocada, que geralmente começa da que está estocada. Então, isso é uma adaptação que vai sofrer mesmo. E, obviamente, depende de pessoa para pessoa, mas fala um pouco mais sobre os sintomas, assim. A pessoa pode ter... Porque em alguma resposta anterior você falou até de desmaio. Sim. Até onde pode chegar os sintomas? A pessoa vai ter dor de cabeça, ela vai ter mau humor por causa da dor de cabeça... Então, mas vamos lá. pode se agravar esse ponto da pessoa, sei lá, desmaiar ou ter um apagão, alguma coisa nesse sentido? Vai depender muito do vício que ela tem no açúcar. Então, vamos supor, por que eu tive sintomas leves? Porque eu já não consumia açúcar. Então, já tinha tirado o açúcar de um monte de alimentos. Até o pão que eu comia, eu ia ver o pão que não tinha açúcar na sua fórmula. Então, eu já não fazia isso. Agora, imagina a pessoa que ela acorda de manhã, ela come a tapioca com doce de leite, com suco de laranja, aí o café dela tem açúcar. Aí, daqui a pouquinho, ela vai comer um docinho no meio da manhã, ou ela vai comer uma fruta. Aí, ela vai comer fruta com aveia, com granola, com não sei o que, com um monte de coisa. Aí vem o almoço dela é um fast food ou um prato com arroz, feijão, batata frita e um bife à parmegiana quase sem salada, porque é o prato executivo comum. Sim. E aquele molho que vem junto, tudo cheio de açúcar. Aí, à tarde, ela tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome. Se fosse no caso, por exemplo, do escritório que eu trabalhava, a gente comprava bolo todo dia. E aí, o bolo era bolo de laranja com calda de açúcar, que não sei o que. Daquele industrializadinho ainda? Ou... Não, a gente comprava de uma franquia que tinha em frente ao escritório. E aí vinha com café. O café vinha com açúcar, que era o cappuccino cheio de não sei o que, blá, 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 máquina. Não sei o que lá. Um cappuccino de máquina. Beleza. Eu nem saí do escritório, a primeira coisa que eu tava pensando era em comer, porque eu tava com fome de novo. Por quê? Porque eu já tinha acabado aquela energia. E não que acabou a energia a ponto de, mas espera aí, você não tá gorda, né? Pô, tava acima do peso. E aonde que tava a energia? Estocada como gordura. O corpo não estava acostumado a usar aquela gordura. Ele me pedia mais açúcar. Vai lá, filha, come que eu tô precisando de mais. Aqui é mais fácil, né? Aqui é mais fácil, bora lá. Então, o cérebro tem esse padrão de economia de energia. Se você tá falando pra ele que ele não precisa trabalhar, que eu vou dar energia de novo... Ele só vai fazendo as funções que você habituou. O cérebro ele é uma máquina que preza pela eficiência. Exatamente. Então, por exemplo, quando você vai dirigir... Só que você atrapalha quando você come açúcar. Quando você vai dirigir, você já está acostumado a dirigir, você não pensa, eu tenho que passar a segunda marcha, eu tenho que agora pisar na embreagem e passar a terceira marcha. Por quê? Porque o cérebro já fez tanto aquilo... Ele te gerou padrões daquela atividade que já você faz entra todo numa dia. parte do cérebro que tu tá acostumado a fazer e vira um hábito e não precisa ficar pensando em fazer.
Então é a mesma coisa. O cérebro ele trabalha de forma para sempre fazer de forma mais eficiente possível aquilo que você está acostumado a fazer sem você aquilo pensar. que você precisa fazer. Então, se você está acostumado a ingerir carboidrato, Ele vai falar, come mais aí. Ele vai falar, esse tipo de energia é muito mais fácil e rápido. Então tô acostumado, eu quero trabalhar com ele, não com a gordura. E aí vai acumulando gordura no corpo da pessoa. Ele vai acumular porque não vai ser utilizado. Então a pessoa come mais calorias do que ela necessita e aí vai acumulando aquilo lá. Calorias vazias, né? Sem os nutrientes necessários. Exatamente. O que são calorias vazias? Só pra gente pôr aqui. Nada mais é que você ingerir uma grande quantidade de caloria que não te nutriu. Então, a nutrição do corpo mesmo ficou a desejar lá, mas você encheu de energia. E não era energia que precisava, era, sei lá, magnésio. E aí você vai, vou comer chocolate com magnésio. Vai ter que comer pelo menos 1 quilo. É assim, complicado. E aí complica... Porque... complica o sistema. É. Então, imagina, chegava nesse momento do dia antes de ir pra casa, eu tava com fome de novo. Então, eu passava numa vendinha e comia um Snicker. Eu comia um chocolate antes de ir. Todo santo dia. Porque qual era a propaganda do chocolate? Esse chocolate, você não é você quando tá com fome. Então, eu pensava que eu vou fazer o quê? Vou comer o chocolate que tá lá falando que vai matar minha fome. E aí, quando chegava em casa, tava ensandecida de comer de novo. Então, aí ia mais fruta, mais arroz, mais feijão. E foi assim. Quando a pessoa muda pro low carb e ela tem esse estilo de alimentação, ela vai começar o dia com ovos, bacon e café sem açúcar, por exemplo. Ou chá. Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Ela vai ter fome de novo lá pro almoço. 2 horas da tarde. 1 hora da tarde. Aí ela vai comer um pratão ali com 2 bifes bonitos, grelhado, acebolado com a salada, feito uma guacamole ali low carb, que eu coloquei inclusive lá no canal do YouTube, uma receita de guacamole low carb. Aí, beleza. E um queijo, um pedacinho de queijo ali. Fechou. Ela vai ter fome de novo? À noite. O corpo falou, gente, o que tá acontecendo aqui? Que entrou uma energia que eu não tô sabendo lidar, porque ela veio cheia de nutrientes. Então, ele tá o tempo todo trabalhando. Ele parou, esse negócio de você precisar comer de 3 em 3 horas para aumentar o metabolismo é mito. Então, qual é o inverso disso? Fazer o corpo trabalhar os nutrientes. Então, ele vai começar, eu recebi aqui abacate, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Eu não recebia isso antes. Então, dá um choque. Então, ele está fazendo um novo padrão. Todas as vezes que a gente faz esse padrão que você falou, de hábito, isso é feito por uma sinapse. O que é uma sinapse? É o encontro, é a ligação, é a mensagem do WhatsApp entre dois neurônios. Então, ele mandou e falou, é isso aqui. Do nada, ele falou, não é mais, cara. Desfaz aí, apaga essa mensagem que não é mais isso. Bloqueou o contato. Aí bloqueou o contato e vai mandar mensagem para outro, de uma forma diferente. E aí o que acontece? Quando a gente apaga a mensagem do WhatsApp, fica a marquinha lá. Você apaga a mensagem. É a mesma coisa. Então, a gente nunca apaga um hábito antigo. A gente repõe ele. A gente reforça um novo. Ou substitui através de novas rotinas. Substitui, mas ele fica lá gravado. Sim. Fica igual a mensagem que você mandou no WhatsApp e apagou. Então igual, sei lá, os alcoólicos anônimos. O cara tem a estrelinha lá, a medalhinha, e ele fica 100 dias sem beber, mas se ele beber um dia, pode ser que seja um derrapado. Exatamente, então, volta tudo. No começo é a mesma coisa, então você precisa se manter focado para não gerar derrapagem aí, para não sair do foco e tal. E isso vai fazer com que teu cérebro vá fazendo novas mensagens com novos contatos. Então, dentro da low carb funciona exatamente desse jeito. Então, algumas pessoas vão sofrer mais, outras vão sofrer um pouquinho menos. Mas a recompensa em saúde e emagrecimento vem depois, com certeza. Show. Tem mais algo que você queira abordar aí sobre esse assunto? Falar só pra gente finalizar, sobre os haters na low carb. Porque você perguntou, inclusive, eu não respondi. A pessoa pode chegar a desmaiar? Até que ponto que chega? Então, ela pode chegar numa intensidade muito grande porque ela não entende o que ela tá fazendo. Ela não tem acompanhamento de um nutricionista que entende sobre o assunto, que sabe, ou um médico, enfim. E aí, vem falando, mas eu tive um apagão e eu quase desmaiei. Claro, cara, você tá mudando completamente a tua forma de agir ali no corpo, e aí o cérebro tá falando, meu Deus do céu. E pode ser que, por isso, tem uma mentalidade de dieta que a pessoa fala, eu tenho que comer pouco para emagrecer. E por mais que ela faça low carb, que não é comendo pouco, é comendo certo, ela fala, mas eu comi pouco para emagrecer. Se comer pouco na low carb para emagrecer, você vai ter fome e falta de energia. Então,
duas coisas. Pode estar errada a quantidade que essa pessoa está comendo e ela não repôs o sal que precisava. Por falta de conhecimento. Então, às vezes, a intensidade dos sintomas vem por desconhecimento do que comer. Então, o hater da low carb se aproveita nisso e fala: nossa, você pode vir até passar mal, porque você foi restrito demais em carboidrato. Não entende. O bulhufas está indicando a pessoa comer, por exemplo, que a gente já viu, que eu chamo de nutricionista creme cracker, de colocar tapioca com doce de leite e café sem açúcar. Minha filha, se você já comeu tapioca com doce de leite, o que é o açúcar do café, entendeu? Então, não faz sentido. E quando a gente fala que esses alimentos não fazem parte da nossa alimentação, porque não é o natural do ser humano, vem esses haters aí trazendo a gripe low carb como um problema. E não é um problema. É só algo É que você só uma tem que adaptação. se adaptar e passar Sim. por ele, continuar e seguir É isso. firme, né? Era isso que eu queria finalizar. Que os haters chorem nesse momento, olhando o meu antes e depois, falando que não sou eu. Adoro. Ai. Bom, Tô ácida então, hoje. Percebi. Então vamos terminar antes que a gente seja preso, porque qualquer momento a Polícia Federal bate aqui. Então, deixa suas redes sociais aí, inclusive o TikTok. Não precisa falar rede vizinha, né? Porque a gente não tá no Instagram. Pau no cu do Mark Zuckerberg. Meu Deus do céu. Isso é melhor cortar, né? Então, deixa aí seu TikTok, que é lá que os haters chegam pra falar que você não é você, né? Exatamente, gente. Quando eu faço antes e depois, eu tenho muito antes guardado vários vídeos, porque eu sabia que eu chegaria no depois. Simples assim. Então eu fiz os vídeos, porque eu falei, logo, vou pegar esses vídeos e vou me ver como foi minha mudança. Só que eu tinha um outro celular e eu gravava com a câmera traseira, que era melhor. Hoje o celular tem a câmera frontal muito boa. Então eu não tenho por que mudar a posição do celular, que eu estou vendo o que eu estou fazendo. E aí eu recebo a seguinte mensagem: não é você porque as tatuagens não estão no mesmo lugar. Sim, minha filha, vai estudar física. Não existe como refletir na mesma posição se a gente trocou a posição do aparelho. Mas isso aí é normal. Então, Vida que segue. Essa é uma das teorias. A outra teoria é que ela tem uma irmã gêmea chamada Isabela, que tem as tatuagens feitas exatamente no mesmo lugar, no lado lugar contrário. No lado contrário do Sem corpo. contar que tem, eu não vi uma tatuagem assim. Sim, óbvio, tinha uma camada de gordura que tampava o caralho da tatuagem. Então é óbvio, a tatuagem estava tampada pela camadinha de gordura que agora ninguém quer correr 30 km comigo pra falar que não sou eu. Mas é isso. A gente é obrigado. Eu não quero, eu acredito que é você. Se tiver que correr 30 km, melhor. Só acredito. Vamos esquecer a Isabela e deixar pra lá. Quem quiser me seguir, não recomendo, muito menos TikTok. Minhas redes sociais todas, Isa Domingues. Eu, Isa Domingues, exatamente. Todos. E procurem a receita do guacamole aqui no YouTube, Lá já no que você YouTube. já tá saindo desse vídeo. Aqui é verdade. Pra quem estiver assistindo, é verdade. E pode me seguir aí no Instagram, @eucarlos.castro. Agradecer aqui a presença do nosso ilustre produtor PI Produções. Qual é o Instagram? PI Foto, né? PI.foto? Não, PI Foto. Só PI Foto. Podia ter um ponto pra ficar tudo padronizado, mas tudo bem. Então é isso. Agradecer a todos, obrigado e tchau. Tchau, tchau.